Sejam bem-vindos ao seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse. Nesse seminário nós te preparamos para chegar em Mateus 24 e compreender a pergunta dos discípulos: Senhor, Senhor, quais são os sinais da tua vinda, sendo que Jesus estava ali na frente deles, e quais são os sinais da consumação da era? Quando é que tudo isso que o Senhor está falando vai acontecer? Jesus passou 3 anos e meio ministrando, ensinando e reformulando a mentalidade dos discípulos e do povo daquela época, para que eles não perdessem o tempo da sua visitação. Nós vamos depois pegar toda essa informação e lançar para nós aqui no século 21. Qual é a mudança de mentalidade? Qual é a reformatação? Qual é o alinhamento que Deus está fazendo em nós, na nossa teologia, nas nossas caixas doutrinárias, para que nós também não venhamos a perder o tempo da nossa visitação agora na segunda vinda de Cristo? Quais são os sinais? Como é que nós, Igreja Gloriosa, nos prepararemos? Vamos embarcar nessa jornada juntos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, se inscreve. E você pode nos seguir em outras mídias sociais também. E se você quiser nos abençoar, há algumas maneiras aqui embaixo pelas quais você pode fazer isso. Shalom, shalom. E novamente, nós não podemos esquecer do contexto. Os discípulos foram enviados a diversas aldeias. A porta principal de toda a aldeia é o mercado. E quando você fizer compras, não se esqueça de ministrar as vidas ao seu redor, ok? Porque nós fazemos compras pelo menos uma vez por semana. Se você não fizer pelo Mercado Livre, você tem uma pessoa que você pode ministrar. Foi comprar um ovo, agradece, abençoa aquela vida, traz uma palavra de conhecimento, de sabedoria. Se você sair pela rua, a pé, que nem eu faço pertinho de casa, e o seu chamado é dançar, e o Espírito Santo mandar, dance, vai ser um escândalo mesmo, mas não faz mal, libere o que Deus tem que liberar. Sofia, agradeço. Ela falou, você foi enviada de Deus, obrigada, eu estava tanto precisando ouvir isso. Eu fiquei tão feliz. A gente fica... Lógico, porque é o Espírito Santo falando, viu? Agora faça mesmo que a pessoa te cuspa. Aí já são outros 500, porque a gente quer ser bem aceito. Mas eu falei, se der, o que der. Não, mas então, aí o Espírito Santo está falando, viu? Talvez na próxima a pessoa não volte com uma palavra legal, mas é para você ser encorajada a fazer mais e mais. Quer as pessoas gostem ou não, nós somos vasos, e esses vasos têm que estar nas mãos de Deus e precisam derramar da glória dele, amém? Eu já ouvi, só um parênteses, eu vi quando eu fui falar uma ateia lá, viu? Eu não quero saber, eu falei de Jesus, eu não quero saber, nós somos criados pela natureza. Eu falei, não tira isso. Mas eu falei. Falou que tinha que falar. Esse anel aqui, eu ganhei do meu esposo no meu aniversário de 45, não lembro mais. E aqui nós estamos em Jerusalém, certo? Eu ganhei em Jerusalém. Esse foi o primeiro. O que vocês veem em mim aqui é o segundo já tenho 2. O primeiro eu perdi na Nova Zelândia. Não foi uma experiência boa também. Foi aquela de, mas por quê? Mas papai restaurou o segundo. Então faça compras, mas ministre a palavra para as pessoas ao seu redor. Quando vocês forem a Jerusalém, se eu estiver junto, eu levo vocês nesse mural aí, que vocês veem tanto aqui, esse mural do mercado. Já para pensar como eu, na Casa das Essências, explicando para as pessoas o que é aquele potinho, o que é aquele que as pessoas nunca. E com você e com a Anisa, vai ser bem, né? Nós vamos aprender muito lá. Né? Já pensou? Já estou pensando em profetizando. Jesus, vai dar tempo ainda? Mateus 13. Não. Quero conhecer. Não sei não. Mas, vamos lá. Eu não estou fazendo nada para fazer acontecer. Estou esperando, eu tenho outro foco agora, mas se Deus fizer acontecer, eu estou dentro. Não precisando tomar nada para poder entrar e sair de lugar nenhum. Mateus 13. Parábolas messiânicas.
Essa é uma das favoritas, né? Parábola do semeador. Jesus é o semeador e ele tem uma sacola cheia de sementes. E ele chega e vai lançando as sementes sobre a terra. Terra dos corações dos homens. A semente é a palavra de Deus. É a palavra do reino. Palavra de vida eterna que só Jesus tem. Ele semeia em nós o reino. Agora, o processo da semeadura, ela tem uma salvação individual. Aqui ele está falando de corações dos homens, não está falando de colheita dos últimos dias, está falando de cada um de nós que recebe a semente. E a condição da nossa terra, a condição do nosso coração. Se a terra está boa, se não está, se está seca, se está escaldante, se está dura, se está cheia de espinhos e abrolhos, depende. Né? Depende da terra, a recepção da semente, se ela vai durar, se ela não vai durar, se ela vai florescer, crescer ou não. E aí ele avança para outras parábolas, todas que ele começa com o reino dos céus é semelhante a. A primeira parábola é a parábola do joio e do trigo. Tem um homem bom que semeia uma boa semente. E esse processo da colheita já não é mais a salvação da primeira vinda no meu coração. Agora já estamos no processo da colheita no fim da era, na segunda vinda. Um homem que semeou uma boa semente e a ceifa, a colheita toda, ele semeia o campo todo. Toda aquela ceifa, toda aquela colheita que vai entrar, ela é a consumação da era. A ceifa é o fim de um tempo, o fim de uma era. O semeador é o filho do homem, que é Jesus, o Messias, o Deus homem e o homem Deus, o campo é o mundo. Então, a colheita em si, o campo já com tudo crescido, é a consumação. Mas o campo é o mundo. Então, Jesus, ele semeia no mundo todo. Ele semeou em Israel, os discípulos e apóstolos semearam no mundo, a palavra se alastrou, o campo se alastrou e a semente do reino de Deus se alastrou. E agora nós vamos ver, no fim, na consumação da era, que colheita vai ser essa? Quem são os ceifeiros? Quem são os servos? São os anjos. Aqui uma dica, né? As duas dicas de que nós estamos falando de segunda vinda, de juízo do fim dos tempos, é a consumação da era e os anjos que vão participar da colheita. São os servos. Qual é a nossa conexão Apocalipse? Capítulo? Qual foi? Que capítulo que é? Os 4 anjos, né? Um que está sentado lá na nuvem, e aí vem uma voz, vem um outro que dá uma ordem, passa a tua foice, aí vem um terceiro, aí vem um quarto. Capítulo 14. É o terceiro tema do capítulo 14. Até o fim do ano, quero vocês decorando o que tem nos capítulos do Apocalipse, gente. É para ficar tão na ponta da língua que quando começar a acontecer, você já começa a pregar ele, já começa a declarar ele. Vai acontecer isso, está escrito assim, está no capítulo 14, vai procurar. Você não precisa saber o capítulo, você precisa saber o que está escrito, mas o fato de você saber onde está escrito me diz que você sabe o que está escrito também. Milagres. Quando você lê 50 vezes, você já não vai ter esse problema. Lê com o meu resuminho do lado, ou faça o seu próprio resuminho, o seu próprio esboço, que fica fácil, né? Parábola do joio e do trigo. O destino eterno do joio qual é? Lago de fogo. Terceira dica de que nós estamos falando de fim dos tempos. E o destino do trigo, e é um destino eterno, qual é? Ele é colhido, colocado no celeiro. O celeiro que é o reino do Pai. Está aí o reino dos céus, que Jesus tem construído até agora, ao entendimento dos discípulos em relação a o que é esse reino dos céus. É algo eterno, é algo de outra dimensão. É o reino do Pai. Mateus 13, dos versículos 31 e 32, nós vemos a próxima parábola.
Aliás, deixa eu voltar um pouquinho lá no joio e no trigo. Qual vai ser colhido primeiro nessa parábola? O joio. O joio, né? E no Apocalipse, qual vai ser colhido primeiro? O trigo. Qual é a resposta dessa discrepância? Cenas dos próximos capítulos, quando Jesus nos ensinar. Eu acho que é para a gente não fazer uma teologia como tem hoje. É isso porque está escrito aqui, porque aí o outro vai falar, não, é aquilo que está escrito ali. Então, nós temos as duas possibilidades, do trigo e do joio e do trigo. Um primeiro, né? Agora, é possível que inclua aqui a colheita do fim do milênio. Então, o que a gente acha que às vezes Deus está expandindo. Assim como no primeiro século eles não entendiam a segunda vinda, nós também às vezes não entendemos o processo de colheita, que ainda tem um depois do milênio. Tem uma depois do milênio ainda, que é a última revolta no fim do milênio, quando vai cair fogo do céu e vai matar todo mundo, e aí tem o grande trono branco. Isso também é uma colheita. Nós não sabemos até onde se estende toda a revelação dessas parábolas. Mas na parábola do grão de mostarda, nós vemos que há uma semente praticamente insignificante, a menor de todas, que será a maior e a única árvore de moradia da vida eterna. Ou seja, existe um caminho pequeno, estreito, ele é único, absoluto, ele parece ser insignificante, mas não tem como você alcançar essa vida eterna se não for por meio desse único caminho, que é Jesus. Não despreze o pequeno, né, caminho, que, na verdade, é o caminho da vida eterna. E temos também a parábola do fermento. O reino do céu é como um fermento. O reino contagia e transforma tudo o que ele tocar. Antes, vamos dizer, na Páscoa, o pão precisa ser sem fermento, porque o pão é Jesus e ele não podia ter fermento algum. A simbologia do fermento aqui é o pecado. O pão totalmente sem fermento. Já em Pentecostes, o pão é com fermento. Já temos uma outra simbologia do fermento sendo um agente de multiplicação para o reino. E aonde o reino chega, se ele sai da minha vida, alcança a sua, ele transforma completamente. E você vai querer multiplicar isso para o outro. A gente não consegue receber Jesus de fato e de verdade e não querer compartilhar, porque é a melhor coisa que já aconteceu com qualquer um de nós, né? Quando o novo nascimento acontece no seu espírito, você não quer conter. E o Espírito Santo já começa a jorrar de alegria, de paz e de amor, e é tudo sobrenatural, não depende de circunstâncias. Esse é o fermento que é o reino do céu semelhante a um fermento. Tudo que ele alcançar, ele vai multiplicando e vai expandindo, vai multiplicando e vai expandindo. Ou seja, diferente do que os fariseus ou os judeus pensavam naquela época, que tudo ia ser só para Israel. Mas não, o reino dos céus tocou os discípulos que expandiram, que foram de cidade em cidade, de nação em nação e nunca mais pararam, até a morte. Mas ali já tinham deixado outras sementes e mais fermento que foi se multiplicando até chegar em nós. E graças a Deus, obrigada, Jesus, porque esse fermento continua crescendo, esse reino dos céus. Tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Nós temos duas interpretações para essa parábola. A primeira é que um homem, Jesus, ele compra um campo, que é a Terra, o planeta Terra, com a sua própria vida. Ele paga com o seu próprio sangue e ele considera a sua criação um tesouro enterrado em solo outrora roubado pelo inimigo. Outra coisa é que nós somos o pó dessa terra, nós somos feitos do pó, voltamos para o pó, e nós estamos escondidos no solo, um solo que foi contaminado, mas que Jesus, pelo seu sangue, ele compra, tornando-se propriedade dele, ele gera a redenção sobre esse solo, sobre esse pó, sobre essa carne. E nós também. Se nós nos colocarmos nessa parábola, nós encontramos um preciosíssimo reino que nós queremos dar tudo
para comprar e ficar com esse reino, pagando o que for necessário que o Espírito Santo mandar para que nós possamos ter acesso, manter acesso e espalhar, gerar mais vidas por meio desse campo, por meio desse reino. Ou por meio desse tesouro que nós vamos encontrar, que está nesse campo. E o reino sendo Jesus aí. Na próxima parábola, o reino dos céus é como uma pérola de grande valor. Temos um comerciante, um reino, que é Jesus. O comerciante vende tudo, ele dá a glória e a sua vida para comprar, para ter direito, legalidade de posse, essas boas pérolas que são vidas. Então, nesse contexto, nessa interpretação, nós somos as pérolas. E Jesus dá tudo para poder ficar conosco, para ter posse de nós. Nada é mais importante do que Jesus e a eternidade com o Pai, não é verdade? Quando nós o encontramos, também nós podemos abrir mão de tudo para ficar com Ele. Então, veja que ele está dando sempre dois aspectos, pelo menos nas minhas interpretações, imagino que haja outras, mas o reino dos céus é prioridade. E ele tenta usar tudo quanto é figura de linguagem, tudo quanto é história, ilustração, parábola, para que as pessoas compreendam a importância desse reino e o quanto ele fará pelo que tem no reino ou pelo que ele quer ter no reino, e o que nós precisamos fazer para também dar valor, valorizar o que ele vai fazer por nós neste reino. A próxima parábola é a parábola da rede lançada ao mar. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. Essa rede é o reino, e Jesus é quem lança essa rede no mar ou no mundo. E nós podemos usar as parábolas para trazer os conceitos de Apocalipse. Apesar do texto do Apocalipse não remeter às parábolas, nós podemos falar que o mar talvez seja o mundo, né? Que a terra pode ser o campo, e aí a gente vê uma besta saindo de um lugar, uma besta da outra, nós vemos um anjo com o pé num lugar, com o pé no outro. A gente pode também trazer como possibilidades nas nossas prateleiras essas interpretações para terra e mar. O mar é o mundo, o campo comprado por alto preço. E os pescadores são quem? Os pescadores são os anjos. A pescaria em si é a consumação da era. Então, nós vamos fazer um paralelo aqui do joio e do trigo com a rede lançada ao mar. É o mesmo termo de consumação da era que nós vimos lá atrás, no início, hoje de manhã. Os pescadores, quem são? Os anjos. Olha, os servos ceifeiros são os anjos, os pescadores também são os anjos. Os peixes bons são os justos e os peixes maus são os ímpios. E o nosso paralelo é que o destino eterno dos peixes bons, que é o trigo, eu preciso mudar aqui, obviamente fiz um copy e paste e não prestei atenção na hora de corrigir. O destino eterno do trigo e dos peixes bons é o reino do Pai. E o destino eterno dos peixes maus e do joio é o lago de fogo. Logo, é uma parábola que nos remete à segunda vinda, ao juízo, lá no fim. Conceitos que nós estamos 30 de novo. Que Jesus está dando ênfase de novo, não para, né? É reino dos céus do começo ao fim de Mateus. Eternidade, nós estamos olhando uma outra dimensão no espírito que nós precisamos conhecer. Se era a prioridade de Jesus, nos ensinar sobre o reino dos céus, por que o crente conhece tão pouco sobre a dimensão do espírito? Por que tão poucos foram à sala do trono? Por que tão poucos viram a face de Deus? Por que tão poucos sentem aromas, perfumes celestiais?
Por que tão poucos podem ouvir a voz de Deus? Isso é algo que nós precisamos perguntar. E dentro do nosso círculo de influência, por que tão poucos não estão aprendendo o que nós aprendemos, se é que sabemos como fazer essas coisas? Porque muitos são chamados e poucos. Mas se nós precisamos ministrar, se nós não ensinarmos, se nós não falarmos, quem ouvirá para poder aprender? Deus nos ensina, Ele nos envia discípulos, sim. Nós mandamos os discípulos embora. Não temos paciência para um, para outro. Nós andamos uma milha a mais pelos discípulos que Deus enviou e que Deus mandou você ministrar. E todos são chamados a discipular. Todos são chamados a discipular e todos são chamados, ponto. Não são escolhidos porque não avançam, porque não querem, porque não buscam, porque não anseiam. Bem-aventurado o que quer, tem sede, fome de justiça, os que buscam. Nós precisamos, se nós não buscamos, pelo menos quando a gente lê, a gente tem que orar. Deus, eu não faço nada disso, me dá essa sede, essa fome. Nós temos que, no mínimo, pedir. Não sei como isso vai acontecer, não está no meu perfil. Bom, isso não é problema seu, isso é problema dele. Ele não é seu dono agora, ele não é seu proprietário, você não é agora dele. Servo, a palavra é escravo. Quando que vai ser o querer e o efetuar dele? Quando eu me submeter, me alinhar, quando eu quiser. Se eu não quiser, eu posso ser aquele que tem nome de que vive, mas está morto. São filhos aquele que vai ser vomitado. Vamos chegar nessa parábola. Falo que vou, mas não vou. O outro falou que não ia, mas no fim foi. Ufa. Melhor. Né? Bem melhor. Ele nos fala das colheitas, nossa conexão Apocalipse, capítulo 14, fim dos tempos. Ele fala de juízo. Lago de fogo remete a juízo. Escatologia, últimos dias. Escatos, aquilo que está por último. Vamos juntar tudo então. Reino dos céus, aqui no Mateus 13. Reino do Pai, consumação da era, destinos eternos, colheita. A colheita, para nós que compramos tudo no supermercado, pode não ser uma coisa fácil de entender. Mas nós precisamos entender que naquela época tudo era agricultura, todo mundo tinha que plantar para comer, ou pescar para comer. Hoje nós precisamos aprender a pescar e a plantar no espírito, para entender certas coisas, ou pesquisar na internet, que também ajuda. Consumação da era, então, primordialmente para nós, é o fim do 6º milênio dentro da nossa cronologia atual, que pode mudar se isso se estender, que na minha contagem falta só uns 8 anos por aí. 5.982 na minha contagem. Na contagem dos judeus, 5.782. 82. É. Eles estão 20 anos atrás. De que colheita vamos participar? Quem quer ser joio aí? Quem estava no automático quase foi. Quem quer ser peixe ruim aí? Fedorento, podre? Ninguém, né? Nós não temos uma escolha em que nós vamos... eu vou ser peixe bom. Eu quero ser peixe bom. Mas só quem vai dizer se eu vou ser peixe, se eu serei mesmo, de fato, na hora da colheita da pescaria, um peixe bom, é Deus. Eu preciso buscar, clamar, me humilhar. O primeiro sinalzinho de soberba, eu sou peixe bom. Pronto, já começou a descer a escadaria, já entrou na escadaria. Já puxou o olho, né? Avançando, vamos? Mateus 14, estamos chegando. Você tem que acelerar. 4h33. Ninguém quer participar dessa colheita aqui, ó, Lago de Fogo.
Todo mundo quer saltar essa ponte aqui e chegar lá nas portas para encontrar com o Pedrão. Você não é o Pedro. Bem que podia ser, né? Ele tá lá já com a chave na mão. Tá, então. Mateus 14 a 16. Estamos na Galileia nesse momento e Jesus manda os discípulos alimentarem uma multidão. São 5.000 homens e sobram 12 cestos. Atenção, se eles prestaram atenção no que eu disse. Jesus fez o quê? Ele mandou os discípulos alimentarem a multidão. Ele já está falando, então, meus queridos. Yala. Vocês já foram, já percorreram as aldeias, já foram cada um para a sua cidade, já fizeram sinais, milagres e maravilhas. Vai, alimenta a multidão. Dá para o senhor dar um exemplo, por favor? Lógico. Traz aí o que tem. Temos aí. Né? Porque depois tem a próxima, que eles não vão poder falar que eles são de um exemplo, né? Aí, bom, depois da primeira multiplicação de pães, pelo menos aqui em Mateus, Jesus anda sobre o mar e ainda leva Pedro para dar um rolê. Tá bom ou quer mais? Esse Pedro é privilegiado demais. Que terrível, maravilhoso. Foi o único que teve coragem de sair do raio do bendito do bar. Maravilhoso. Quem me dera. Jesus ia salvar ele de qualquer jeito, né? Mas quem que ia ter coragem de sair daquele barco? Já teve num barco com tempestade? Já tive num barco com tempestade de onda de 3 metros. Quase morri de botar os botas para fora. Na glória, porque eu não sabia que na próxima você ia estar lá ou você já tinha caído no mar. Mas foi o único que teve fé. Foi o único que teve a coragem de sair do bendito do barco. Ele experimentou do sobrenatural. Por isso que a gente cobra tanto do Pedrão, né? Que ele fala o que não tem que falar na hora errada. Tomou a travessada de Jesus de todos os lados, mas foi o único que saiu do barco. Ousadia e iniciativa, né? Ele era colérico, não, ele era sanguíneo. Ô, menino, mas depois que Deus aprumou, Jesus deu uma boa lixada, forjada nele, ele sai do Pentecostes já 3.000 numa baciada só, já peixe, isso que foi pescaria, né? Ele foi chamado para ser pescador de homens e foi mesmo. Jesus confronta no 15, já estamos no 15, Jesus confronta as tradições dos fariseus. Os fariseus chegam para Jesus e falam: por que os seus discípulos não lavam a mão antes de comer, seu bando de porco? Essa não foi a ênfase deles, antes fosse. Precisa comer a mão imunda. Não, era por causa da lei. Não vai fazer mal para eles. Eles estão violando a lei, eles queriam ofender e achar erro em Jesus. Bem, Jesus os confronta, dizendo que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Ou seja, o que estava dentro daquele coração corrompido deles era o que estava corrompendo. Jesus os chama de hipócritas, porque eles não sabem honrar o pai e a mãe. E aqui ele está falando de recursos e tempo, porque os pais cuidavam dos filhos e depois os filhos iam cuidar dos pais. Os filhos assumiam o trabalho dos pais e aí os pais ficavam sob os cuidados dos filhos. E aí eles falavam assim: escuta, vocês são hipócritas, porque vocês estão falando dos meus discípulos que não lavam a mão e estão violando a lei, mas vocês ofertam lá no templo, fazem tudo que você tem que fazer no templo, enquanto seus pais estão em casa passando fome. Aí você vira para eles e fala: foi sacrifício para o Senhor. Eu não pedi isso. A boca fala do que está cheio o coração. De novo, olha a ênfase, de novo que ele está dando nisso. O coração é enganoso, e isso sim é o que contamina o homem. Aí ele faz outra multiplicação de pães, e eu não sei quem que foi que ajudou a multiplicar esses pães, mas antes que eu pulei aqui, houve a cura da mulher cananeia, o que é muito importante, porque apesar de Jesus ter ordenado que eles fossem somente as ovelhas perdidas na casa de Israel,
Os gentios que queriam muito conseguiam agarrar aquela unção de Jesus e serem curados. O reino começa a respingar sobre os gentios. Já é um prelúdio dos gentios entrando no aprisco por meio da pregação depois, né, dos apóstolos. Mas Jesus não é que ele não amava os gentios, ele amava os gentios, mas ele segue o protocolo do reino, primeiro aos gentios, aos judeus, depois para os gregos. Então, os gentios que estavam ali e creram, assim como os egípcios que creram, saíram uma grande multidão com o povo de Israel, aqui, quantos gentios se aproximassem, Jesus os curaria. Mas a prioridade de pregação e do ID era para os judeus. Capítulo 16. De novo, outros, não sei se os mesmos ou outros fariseus chegam para Jesus e pedem um sinal. Só que dessa vez eles querem um sinal do céu. Não é um sinal qualquer, um sinal do céu. Antes eles queriam um sinal da sua parte, né? Agora é um sinal do céu. E Jesus já multiplicou o alimento 2 vezes, já andou sobre as águas, já acalmou a tempestade, já libertou um monte de endemoniados, já curou um monte de enfermidade, mas eles ainda não estão convencidos. O que eles querem? Que ele morra e ressuscite. Aguardem, vai chegar. Mas o que impede eles de crerem? Quais são os paralelos dos nossos dias, especialmente na geração da segunda vinda? Qual que é o problema de crer em Jesus? Jesus denuncia, né? Ele fala, escuta, vocês sabem prever o clima. A gente sabe que a Terra vai inverter a polaridade e o eixo não sei o quê. A gente sabe quando vai acontecer vulcão, terremoto, tempestade. A gente sabe prever, né? As luas todas. A gente sabe tudo. Mas não conhece os sinais da redenção. Não conhece os sinais da vinda. Não conhece os sinais de haver Deus ou não num lugar. Os fariseus eram como guias cegos. Hoje nós temos também os nossos guias cegos. Alguns que são guias religiosos cegos e outros que são guias de outra religião, a religião da ciência, a religião da natureza, a religião da nova era, de tudo quanto é coisa. Mas e nós? Conhecemos os sinais dos tempos? Tempos aqui é Kairos. Ele vira e fala assim para eles: uma geração má recebe somente o sinal de Jonas, de novo. Ou seja, os outros me pediram, eu falei a mesma coisa, vocês estão me pedindo, se pedir de novo, eu vou falar a mesma coisa, vocês só vão receber um sinal. Sinal máximo, só que vocês vão ter ajudado a me crucificar. Sorte sua que tem perdão depois. Jesus é tão misericordioso. Haja paciência e haja misericórdia. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Muito amor. Aí Jesus pergunta, quem estão falando aí? O que estão falando a meu respeito? E Pedro recebe uma revelação do Pai, de que Jesus é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. E sobre essa revelação, Jesus disse que ele vai edificar a sua igreja, a sua congregação, os seus enviados, o seu grupo de discípulos e seguidores. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Te agradecemos, Senhor, pelo seu amor por nós. Não merecemos, mas aceitamos. E aqui nós temos a primeira menção da igreja, no texto de Mateus. Olha, Pedro, eu vou edificar minha igreja sobre essa revelação e as portas do Hades não prevalecerão contra o meu ajuntamento dos meus enviados, porque eles vão na minha unção do Espírito Santo. E o Hades quer o quê? O Hades não é um receptáculo de vidas dos ímpios que estão indo depois para o lago de fogo? Então, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai avançar e, apesar das portas do Hades estarem atraindo as vidas pelos portais da morte, nós, igreja, vamos chegar primeiro, nós vamos pescar essas vidas, nós vamos lançar redes, nós vamos colher essas vidas, porque nós estamos engajados nessa colheita e nessa pescaria em nome de Jesus. Sim e amém? Amém. Sim e amém, em nome de Jesus. Não vamos dormir no ponto. As chaves do reino dos céus são dadas à igreja. Então, agora nós podemos abrir e fechar e as
portas, as chaves do reino estão nas nossas mãos. Nós temos a chave para gerar fé, para gerar arrependimento, para pregar o reino, para lançar as sementes do reino de Deus. Nós somos os seus seguidores, nós somos os pequenos cristos, cristãos. A sua imagem e semelhança, somos o corpo do Messias. Por meio de nós, eu não vejo isso em mim, mas eu verei em nome de Jesus. Nós faremos sinais, milagres e maravilhas, assim como Jesus ministrou e manifestou a glória de Deus sobre a terra pela manifestação, a demonstração do Espírito Santo. Nós também viveremos isso nos últimos dias e já hoje. Em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, os dons do Espírito, dá-nos, Senhor, os ofícios, o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Espírito de Deus, quebranta-nos, escreve em nós a tua palavra, os teus desígnios e faz jorrar de nós rios de águas vivas para a tua glória, papai, para a tua glória, em nome de Jesus. Jesus, nós queremos te dar a recompensa pelo teu sacrifício. Tira-nos das caixas doutrinárias que nos aprisionam e nos faz criticar e sermos legalistas para com todos os outros, ao invés de simplesmente vivermos a simplicidade do Evangelho, da tua palavra, da tua glória, da manifestação de poder que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Olha que lindo isso, a revelação da identidade de Jesus como Messias. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, gerou a identidade dos discípulos. Quando nós estamos na adoração e ele se revela a nós, isso nos revela. E se ele revela a sua identidade a nós, ele mostra a nossa identidade nele. Gera o nosso avanço em ter coragem como ele tinha, ousadia como ele tinha, paz como ele tinha, alegria como ele tinha, amor como ele tinha, para nós podermos avançar como seus seguidores, a sua imagem e semelhança, feitura sua que somos. E assim nós plantaremos sementes, usaremos as chaves que ele nos deu para abrir o reino e semearemos uma colheita gloriosa, especialmente nas mais difíceis para nós, né? FAMILIA. Todo mundo sabe soletrar, como a nossa família é difícil para nós, mas é o campo que está mais próximo. É o campo que está mais próximo. Vidas preciosas que Deus nos deu. Nós nascemos dentro da nossa família. Eu sempre prego para mim mesma, toda vez que eu falo isso, eu falo, Deus, chega de pregar isso. Não, você não entendeu ainda, tá bom? Nós precisamos ir à nossa família. Só podemos ir para Jerusalém depois de rodear a Judéia. Não dá para pular, não tem ponte. 16:23. Pedro repreende a Jesus por dizer que é necessário morrer, que de novo Jesus está falando, eu preciso morrer. Agora acho que Pedro se enfesou, acho que caiu alguma ficha e ele falou, não vai morrer coisa nenhuma. E ele aí, pá, reda de Satanás. Ele é severamente repreendido por continuar raciocinando com uma mente carnal, porque é isso que Jesus está tentando reformar, é a mente de Pedro, para que ele consiga entrar dentro da teologia, que não é nem a teologia, dentro da doutrina, que também não é, mas dentro do pensamento, da dimensão do Espírito, para que ele entenda a obra da redenção, começo, meio e fim, porque ele vai ser um portador dessa mensagem, ele tem que entender. E a quem muito é dado, muito é cobrado, foi ele que andou sobre as águas, foi ele que recebeu a revelação do Pai. E aí ele pega com aquela mesma revelação e dá uma de revelação do inferno. Ele foi severamente repreendido, mas ele aprendeu a lição. Nós também, de vez em quando, precisamos de um chacoalhão. Eu diria, Senhor, todos os chacoalhões que o Senhor quiser me dar, segura, né? Peraí que eu estou falando isso mesmo. São bem-vindos, Deus. Mas faz com carinho. Se eu não sou Pedro, tá? Eu sou menina. Os meninos, o senhor pode... Senta a mão. Mas tem que ser assim, o Senhor é bem-vindo. Porque ele é Pai de amor, ele é amor perfeito.
Não dá para ter medo dele, temor, porque ele pode nos matar no meio piscar, né? Mas ele é o perfeito amor. Ele é o maior interessado em que nós avancemos e entendamos e compreendamos e cresçamos e sejamos seus fiéis seguidores, discípulos, né? Ele quer filhos que pareçam com ele. Que privilégio esse nosso. Pode fazer, Deus. A gente diz o sim. Só eu? Sim, Sim e amém, Deus. Faz a tua obra. Ele queria mudar a mente carnal de Pedro, as expectativas que tinham sido forjadas pelas más doutrinas dos líderes. Hoje nós temos bastante má doutrina também, mas não fazem muita diferença. Outras fazem toda a diferença. E Deus está quebrando esses paradigmas para preparar uma noiva gloriosa para os últimos dias. Precisa deixar ele mudar, para a gente compreender as coisas de Deus da ótica de Deus. Mesmo que a gente tenha a cabecinha pequena, né, perto da dele, ele tem entendimento para nós, mas nós temos que buscar e querer. Sim e amém. Versículo 24, assim como Cristo tomará a sua cruz, que ele não tinha tomado ainda, ele abraçará a sua missão de morrer para pagar o preço pelo campo que ele comprou, né? Para nele plantar e colher, os seus seguidores também terão de abraçar a sua missão. Qualquer custo, a qualquer custo, custe o que custar. Sim, Senhor. Mostra-me qual é a minha cruz, qual é o meu chamado, qual é a minha missão e ensina-me, dá-me forças, sabedoria para poder tomar a minha cruz e te seguir. Isso ele disse antes de tomar a cruz. Então, o que os discípulos estavam pensando? Depois que Pedro repreendeu, levou uma travessada, e agora ele fala, vocês também vão ter que tomar a sua cruz? A profundidade da revelação é muita para eles. Dá para entender por que eles não entenderam. A gente entende hoje depois de 2000 anos de pregação. Versículo 27, porque o Filho do Homem virá, olha de novo, ele está aqui, mas ele fala que ele vem. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Olha ele de novo se chamando de Deus aqui. Ele virá na glória de seu Pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. De novo é juízo. Últimos dias, segunda vinda, exatamente. E a partir dessa revelação e transferência, né? Eu vou tomar a minha, vocês têm que tomar a de vocês. A chave está aqui, estou dando para vocês. Jesus começa a anunciar de forma mais explícita que ele precisa morrer e ressuscitar. E no versículo 27 ele fala assim, porque já foi, 28 ele fala assim, em seguida, desse último aqui, ele virá no seu reino, na glória de seu Pai. Ele diz, em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aí a gente pensa, peraí, Deus. Então, o Senhor está falando da ressurreição? É esse que o Senhor vem? É porque o Senhor vai morrer, ressuscitar, e eu vou estar aqui ainda e eu vou ver? Ou há um sobrenatural para alguns de nós que não vamos morrer até... Impossível não é, porque Elias também não morreu, Enoque não morreu. Eu tenho certeza absoluta que tem santos por aí que não morreram. Onde eles estão, eu não sei. É coisa minha, tá? Releva se isso agride a sua teologia. Só pode, né? Mas é interessante entender quem seriam esses. Seria João, por exemplo, que a gente não tem registro da morte dele? Algum outro que não está listado aqui, que não seja dos 12, talvez dos 70, 72, talvez dos 120, 144. Dos que estavam ali, porque Jesus está falando com eles ali no primeiro século. Quem estava ali ouvindo ele? Tem algum de vocês aqui? Pedro teve a revelação, levou uma patada. Ele fala de novo que ele precisa morrer e ressuscitar. E aí ele fala, alguns de vocês aqui não vão morrer até que venham. Aí ele tinha falado, vocês não vão terminar de percorrer as cidades até que venha o Filho do Homem. Essa vinda é o quê? É a vinda da ressurreição? Ou é a vinda da segunda vinda? Que vinda aqui? A vinda do Espírito Santo? Não, a gente está falando do Filho do Homem. Então, existem muitas possibilidades. Eu não me aventuro a fechar essa caixa doutrinária. Mas que é interessante. Ele está falando de pessoas ali. Exato.
aos ouvintes. E lembrando, né, que Jesus estava com eles e que eles ainda não entendiam o fato dele ter de morrer, que era de verdade, que não era figurativo, que era uma morte morrida, de sangue derramado e o coração parar de bater. E para ir para a cova 3 dias. Isso não caiu a ficha ainda. Então, eu imagino que eles estão alegorizando muita coisa na cabeça deles. Assim como nós fazemos hoje. E esse paradigma Deus veio quebrar. Então, vamos deixar ele quebrar em nós também. Novamente, as coisas principais que Jesus estava incutindo na cabeça deles. Existe uma vinda, é um escatos, é algo dos últimos dias, vai morrer, vai ressuscitar, reino dos céus trabalhar. Sinais, milagres e maravilhas, ele está desafiando as leis, princípios da natureza que ele mesmo criou, mas que estão fora do prumo por causa da queda. Nunca se esqueça disso. As leis que nós temos hoje aqui, da física, da química, da biologia, que a gente acha, que a gente sabe, estão fora do prumo. A realidade, a gente nem sabe bem o que é, porque ficou lá na realidade edênica da fusão das dimensões. E no momento que a gente tenha uma terra desprovida do governo celestial, quando a Nova Jerusalém descer, quando o Messias pisar aqui e começar a restaurar tudo, e nós virmos a fusão das dimensões de novo, nós vamos encontrar uma nova realidade climática, terrena, de plantas, de animais, tudo na criação vai voltar, vai começar a voltar. E é uma restauração para aquilo que foi a intenção de Deus na criação. Ready? Resumo. Resumo, porque aquilo já era um resumo. O reino dos céus é o reino do Filho do Homem, em que se manifestam milagres. O reino também vai respingar e será para os gentios. E estamos falando de vida eterna. Não acaba na morte, quando a pessoa morre no corpo aqui. Jesus é o Filho do Homem, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ele vai morrer, ele vai ressuscitar. E ele virá no seu reino, na glória do Pai. Olha como ele junta de novo. O reino é dele, mas a glória é do Pai. Eles trabalham juntos, são um. E as chaves do reino ele está dando para a igreja. Que são dele, né? As chaves do reino são de Jesus. Ele é o portador, o dono, o detentor das chaves do reino. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Mas ele pode entregar as chaves dele para os pequenos Messias, os pequenos Cristos, que são os que também terão o novo nascimento do Espírito. Ele está reproduzindo a si mesmo naqueles que escolhem entrar no seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Logo, guiados pela cabeça, que é Jesus, fluindo em nós o mesmo sangue, que é o sangue dele, nós agora brilhamos com a mesma luz que há nele. Pensamos os pensamentos que ele tem. Ministramos e demonstramos o reino que ele é. Olha que glória, quanto a igreja carrega. E o pouco que ela demonstra, incluindo a mim, especialmente a mim. Mas preciso saber disso para começar a buscar isso, para viver isso. Quais são os requisitos para nós recebermos as chaves? Tomar a sua cruz. Fácil, fácil. Tomar a sua cruz. Renunciar a si mesmo. Seguir a Cristo. Perder a vida por amor a Cristo. Tudo coisa fácil. Sem o Espírito Santo, não tem como, porque é ele que gera em nós essa busca, essa compreensão, o despojar do velho homem. Jesus é o primogênito e pela obra da redenção, ele produzirá muitos filhos para Deus. A restauração da humanidade, a imagem e semelhança do Pai. Jesus anuncia a sua segunda vinda, estando na terra, ainda antes da sua morte e ressurreição, antes de completar a obra da primeira vinda. It's mind-boggling, de pirar o cabeção, né?